Olá, amigos telespectadores. Esse é o programa Prova Final, uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Eu sou Alessandro Sanches, professor da Rede LFG, leciono Direito Empresarial, leciono aqui tanto nos nossos cursos preparatórios para o exame de OAB, concursos públicos, como também para o nosso curso de pós-graduação em Direito Empresarial. Hoje, nós trataremos com as sociedades personificadas e a responsabilidade dos sócios. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, o tema do dia, desenvolvemos a conceituação, as principais polêmicas e colocamos o nosso telespectador enfrentando questões relacionadas com o exame de ordem logo após ter sido inserido na matéria tratada. Então, hoje, no tema do dia, nós cuidaremos das sociedades personificadas e a questão da responsabilidade dos sócios. Em nosso segundo bloco, os nossos telespectadores fazem os seus questionamentos, perguntam, colocam as suas dúvidas, que são respondidas, claramente, as dúvidas com base em tudo aquilo que o tema oferece, em tudo aquilo que é trazido no tema do dia. O final e o terceiro bloco é aquele em que nós respondemos a 2 perguntas retiradas dos exames de OAB anteriores. Então, isso significa um método de estudo em que o candidato, mais do que conhecer o tema e tirar as suas dúvidas pessoais, tem a condição de enfrentar alternativa por alternativa todas as questões e o formato que a prova coloca. Então ele adquire conhecimento jurídico e, mais do que isso, ele também consegue conceber a formatação da prova e claramente estar ali preparado para fazer uma excelente prova com muito empenho e conseguir aquilo que é o seu projeto, a aprovação. Te espero então aí para o tema do dia, sociedades personificadas e responsabilidade dos sócios. E quando o assunto trata as sociedades personificadas juntamente com a responsabilidade dos sócios, é importante fazer uma dissociação de temas, entendendo bem o que são as sociedades, como elas se personificam, o que vem a ser essa personalidade e para que serve a personalidade, assim como também saber qual é a importância do estudo relacionado à responsabilidade dos sócios. Assim, vamos então conhecer o tema das sociedades, fazer um aprofundamento sobre essa personificação, verificar em cada nuance a responsabilidade, como essas sociedades acabam aí sendo trabalhadas no dia a dia e, claro, como o direito as enxerga. Sociedade significa, então, uma união de pessoas e de capital. Então vamos imaginar lá 2 pessoas no cotidiano, no dia a dia, que resolvem se unir, se esforçar de modo comum e claramente, para isso, vão incidir, vão colocar capital. Como isso funciona? É importante saber qual é o objetivo que alguém tem no que tange a montar uma sociedade. E é aí que entra o direito empresarial. Quando nós falamos em direito empresarial, nós estamos sempre falando na estrutura da atividade de empresa. Ou seja, a atividade de empresa é aquela que organiza uma atividade frequente, habitual, que acontece ali todos os dias organizando dinheiro, capital, organizando os trabalhadores que produzem, que fabricam bens, que então fazem com que matéria-prima se transforme em bens consumíveis. Assim como também acontece lá a comercialização desses bens consumíveis. E a intermediação é a aproximação desses bens consumíveis para o próprio consumidor, para todos nós. Então é isso que é a atividade da empresa, produção, circulação de bens e de serviços. Isso tem que acontecer de forma organizada. Como isso se organiza? Um modo de organizar uma empresa é a sociedade, ou seja, as pessoas pretendem reunir capital. Talvez o capital de um único sujeito não seja suficiente. Existem outras causas, outros motivos para se pensar
então, no início, na origem, na constituição de uma sociedade. Logo, quando nós falamos em sociedade, união de pessoas, união de capital, envolve necessariamente a pluralidade. É necessário para a constituição de uma sociedade, a não ser por exceções remotas no direito, que existam pelo menos duas pessoas. Essas pessoas, com esforço comum, buscarão, por intermédio da empresa, a lucratividade. Então está aí, a sociedade é um instituto criado para que as pessoas consigam, então, buscar o seu lucro pela atividade de empresa, tendo em vista a união de esforços. E é claro que se essas pessoas buscarão um lucro em conjunto, necessariamente essas pessoas precisarão contratar. Uma sociedade nasce por intermédio de um contrato social. Esse contrato social faz nascer a figura da sociedade. Mas a sociedade pode, então, ser considerada um sujeito de direitos e obrigações? A sociedade possui personalidade jurídica? A sociedade é uma pessoa? Vejam quantas as perguntas e quantas as indagações. Bom, a primeira delas, a sociedade é um sujeito. Aliás, para que estejamos diante de um sujeito de direitos e obrigações, não precisamos de grande coisa. Os sujeitos são diversos, independentemente de, inclusive, se considerar pessoas. Como assim? Lembrem de algumas figuras aí existentes no direito, que não são pessoas, mas são sujeitos de direitos, como, por exemplo, é o caso do condomínio, ou os bens daquele que faleceu, o espólio, ou então nós podemos falar na massa falida. Esses sujeitos todos são entes sem personalidade jurídica, não são pessoas, mas são sujeitos de direitos, ajuizam ação, podem até sofrer ação. O que se quer saber é se uma sociedade é mesmo uma pessoa, porque uma sociedade nasce por um contrato, e esse contrato, no fim das contas, será registrado no órgão competente. Se a sociedade tiver por objeto a prática da empresa, conforme o artigo 966, então a sociedade é empresária e este contrato será registrado na Junta Comercial Estadual. Esse é o órgão competente. Se a sociedade não exerce atividade empresária, conforme nós conversamos, de produção, comercialização de bens e de serviços de maneira organizada e habitual, então talvez nós estejamos diante da figura dos intelectuais. E essa sociedade aí já não é mais empresária. A sociedade de intelectuais, a sociedade, portanto, considerada para as atividades de engenharia, medicina, essas sociedades elas são consideradas sociedades simples. E o órgão de seu registro é outro. Então, o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Sociedades empresárias de um lado, sociedades simples de outro, mas é bem verdade que o registro no órgão competente confere algo mais. Não só a regularização de sua atividade perante as autoridades públicas. O que nós temos então é mais do que isso. Assim que o registro se dá, essa sociedade se transforma numa pessoa. O Código Civil anterior, revogado, tinha lá um dispositivo não repetido no Código vigente, no Código atual. Era o artigo 20 do Código de 16. Aquele artigo era ótimo para explicar essa matéria. Porque ele dizia, não ipsis literis, que a sociedade, quando registrada, é uma pessoa jurídica. Adquire uma personalidade de pessoa distinta das figuras de seus sócios, que são pessoas naturais, que têm as suas próprias personalidades. Então, a sociedade existe pelo contrato, que se torna personificada quando o registro ocorre, adquirindo personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? É aquilo que a pessoa tem, é aquilo que a pessoa possui, como uma aptidão genérica para contrair direitos e para contrair obrigações. Então, quando a sociedade personificada contrai uma obrigação, não contrai obrigação para os seus sócios, contrai obrigação para si própria, pois possui autonomia. Os sócios já pagaram a sua parte para aquela sociedade. O ato de subscrever
é o ato em que os sócios colocam no contrato se comprometendo em pagar uma parte daquilo que é a quantia que possuem no seu patrimônio pessoal, os sócios vão pagar para a sociedade. Um sócio pode possuir lá R$1 milhão, coloca 200 mil para a sociedade. O outro possui 500 mil no seu patrimônio pessoal e coloca mais 100 mil para a sociedade. Pronto. Quando colocam no contrato, subscrevem, se comprometem. Aí, a partir do momento que os sócios efetivamente pagam aquilo, eles integralizam a parte deles para a sociedade. Pronto. A sociedade, mais do que um contrato, mais do que ser sociedade, é uma pessoa. E é uma pessoa que, com dinheiro, possui autonomia patrimonial, possui autonomia para realizar negócios, assim como também possui autonomia para figurar em polo ativo e polo passivo de qualquer que seja o processo. Bom, conhecendo bem uma sociedade personificada, sabendo que essa personalidade serve para contrair direitos e obrigações, e que isso mostra que a sociedade, muito embora seja uma ficção, é uma pessoa que pratica atos reais, contrata funcionários, contrata com terceiros, adquire mercadorias, nós temos sociedades personificadas que devem, é claro, se responsabilizar por todos os atos que possuem, por todos os atos que praticam na sua vida cotidiana empresária. Assim, de acordo com a distinção, com o modo, com a diferença relacionada com a responsabilidade que essas sociedades possuem para com as suas obrigações, há alguns tipos de sociedades que o direito brasileiro disponibiliza. Coloca, aliás, como uma opção para todos aqueles que desejam se envolver numa sociedade para praticar atos, para praticar atividades empresariais ou intelectuais. Então, vamos agora fazer o estudo da responsabilidade societária. E aí, as sociedades personificadas podem ser de pessoas ou de capital. Teremos sociedades de pessoas e de capital em todos os casos, isso é importante saber. Não haverá sociedade sem união de pessoas, sem união de capital. Mas, é importante dizer, existem algumas delas em que a figura da pessoa prevalece, porque, para começar aquela sociedade, é necessário existir entre os sócios uma identidade, uma identificação entre si. Mais do que uma identificação entre si, os sócios possuem o tempo todo um poder de ingerência muito grande nessas sociedades. Essas sociedades, chamadas de pessoas, são aquelas sociedades em que, por exemplo, a título de exemplo, dois de vocês, telespectadores, que buscam atividade empresária, atividade intelectual, atividade de advogados, se relacionam, conversam, se identificam e, portanto, pretendem iniciar essa sociedade, juntar o seu patrimônio, juntar dinheiro e, então, buscar lucros. Por intermédio, eventualmente, da advocacia. Possuem uma relação de identidade. Vamos imaginar 3 sócios? Sim. Imagine agora que um dos sócios queira colocar um 4º sócio para essa sociedade. Os outros 2 precisam claramente dizer se desejam ou não que esse sócio entre. Por quê? Porque quando a sociedade começou, uma sociedade média ou pequena, essa sociedade teve, então, para a escolha dos sócios, a identificação, que também se chama affectio societatis. Tudo bem? Quais são as sociedades de pessoas? São 3. A primeira delas, nós vamos estudar a nome coletivo. A sociedade em nome coletivo é a sociedade ilimitada, tem um I na frente, sempre digo isso, ilimitada. É o contrário da limitada que nós conhecemos. O que significa uma sociedade? Então, uma sociedade ilimitada. Significa que ela tem patrimônio próprio e deve pagar por suas obrigações. Mas, se o seu patrimônio não for suficiente para pagar, automaticamente os sócios devem ser responsabilizados. Então, na sociedade ilimitada, o que existe é que a sociedade, então, responde por suas obrigações e não havendo como responsabilizar a sociedade, porque ela não possui mais patrimônio, porque o terceiro eventualmente ajuizou uma ação e o patrimônio se esgotou, então vamos avançar no patrimônio pessoal dos sócios.
Essa sociedade em nome coletivo pouco aparece no cenário nacional, porque se há responsabilidade ilimitada e os sócios respondem com seu patrimônio pessoal, é lógico, é claro e natural que vai se buscar outro tipo societário mais interessante para tentar dar uma pequena protegida no capital social. Sócios vão buscar proteger, aliás, o seu capital pessoal, para fazer com que o capital social apenas responda. Isso é possível? Vamos verificar isso. O segundo tipo é a comandita simples. Na comandita simples, nós temos duas categorias de sócios. O primeiro sócios, eu sempre digo, o primeiro desses sócios é o comanditado, o fonema mais próximo de comandante. Então, o comanditado é o que administra, é o que, além de colocar dinheiro na sociedade, também colocará os seus esforços pessoais de administrador. O sócio comanditado empresta o seu nome para a sociedade. Então, é lógico, se esse sócio é o comanditado, é o comandante, eu sempre costumo dizer, ter status e poder significa também ter responsabilidade maior. A sua responsabilidade é, portanto, ilimitada. Ilimitada. Esse sócio responde também com o seu patrimônio pessoal. O outro sócio é o comanditário. Comanditário, vale dizer, é o outro tipo de sócio, é aquele que investe o seu patrimônio, mas ele não administra, ele não empresta o nome, ele apenas investe. Fiscaliza aquilo que investiu, é lógico, participa dos lucros e responde apenas até o limite do seu investimento. Apenas até o limite do investimento. Muitos alunos dizem para mim, professor, comanditado e comanditário são nomes muito parecidos, como faço para diferenciar? Comanditado, responsabilidade ilimitada, e o outro comanditário. Mas cuidado, esse comanditário ele não é tão otário assim, até porque, vamos lembrar, ele responde apenas pelo que investiu, não responde com seu patrimônio pessoal. Talvez o otário seja o outro, que é o comanditado, que é o comandante, que vai responder com o patrimônio pessoal dos sócios. Importante lembrar isso. A sociedade em comandita simples também não existe em grande camada, em grande parte no nosso cotidiano. A gente não encontra o tempo todo. E por que nós não encontramos o tempo todo a comandita simples? Porque tem pelo menos um sócio, o comanditado, que é lógico, ele terá de responder com os seus bens pessoais. Então, já que é uma eleição, já que as pessoas que vão se envolver na empresarialidade podem escolher qual é o tipo de sociedade que vão se utilizar, então eles não escolhem nem a nome coletivo e nem a comandita. Eles preferem uma outra, uma terceira, que é a sociedade limitada. Por que é tão interessante a sociedade limitada? Por quê? Logo após integralizarem o capital, cada sócio pagando a sua parte, então, aí nós temos responsabilidade limitada sem avançar no patrimônio pessoal dos sócios. Bom, isso parece uma proteção bastante interessante. A responsabilidade limitada significa que os sócios pagam a parte logo após pagarem a sua parte, cada um integralizou, portanto, aquilo que devia para a sociedade, agora está tranquilo. Agora tudo está em ordem e, portanto, a sociedade responde com toda a autonomia. O patrimônio pessoal dos sócios não servirá para responsabilizar aqueles que, eventualmente, apenas estão ali unindo seus esforços para que a sociedade, uma ficção, portanto, pratique os seus atos reais, adquira obrigações e com o seu próprio e autônomo capital, com o seu próprio e autônomo patrimônio, pague por essas obrigações. Quando eu falo assim, parece até que nós estamos falando de uma sociedade que sempre protege o patrimônio pessoal dos sócios. Mas nós não sabemos que tem uma figura aí muito intrigante no direito brasileiro, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, havendo abuso por parte dos sócios, dos administradores, em vista de uma utilização errada da personalidade jurídica, para fraudar terceiros, para prejudicar terceiros e credores. Então, entra o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica
para desconsiderar essa personalidade e avançar no patrimônio pessoal dos sócios. Tudo bem? Temos 3 tipos, então, de sociedades de pessoas. Nome coletivo, ilimitada. I. Comandita simples, mista. Limitada, aqui, inclusive, temos a sociedade mais eleita pelas pessoas no direito brasileiro, aquelas que desejam se envolver em uma sociedade. Vale uma dica, tá, gente? As sociedades empresárias podem se utilizar de um desses 3 tipos. As sociedades simples também podem. Não existem apenas as sociedades simples puras, mas as sociedades simples também podem se utilizar do tipo nome coletivo, comandita simples ou então, eventualmente, também das limitadas. Já as sociedades de capital existentes para grandes empreendimentos são aquelas em que, embora as pessoas ali existam e ali estejam juntamente com o seu capital, tem um menor poder de ingerência em relação à sua atividade e ao seu comando. Nessas sociedades de capital existem órgãos, diretoria, assembleia, conselho fiscal, que cuidam de resolver todas as hipóteses e situações conflituosas existentes ali naquele tipo societário. O sócio que assim deseja investir o seu capital, adquire uma ação e por essa aquisição, então, ele já tem o seu direito. Não é preciso nem sequer consultar os demais, acreditem nisso? Sim, são as sociedades que também existem as pessoas, mas se concentram no capital. São as sociedades por ações. Essas sociedades, que serão tratadas em diversos temas em nossa TV Justiça e no programa Prova Final, essas sociedades possuem uma responsabilidade muito interessante e fácil de ser compreendida. Por quê? Existe aí responsabilidade limitada, e a limitação é só pelo valor que investiu, portanto, pelo preço de emissão da ação que foi adquirida pelo sócio. As sociedades abertas a qualquer um do público, transacionam suas ações na Bolsa de Valores. Então, qualquer um de nós adquire uma ação se transformando em sócio, com responsabilidade limitada, mais limitada do que as outras. As fechadas são fechadas ao público e, portanto, não estão na Bolsa de Valores e as transações se limitam aos sócios fundadores. Aqui, a responsabilidade é mais limitada do que naquelas que levam o nome limitada. E sabe por quê? Porque os sócios não respondem solidariamente uns pelos outros. Nas limitadas, o sócio responde pelo outro. Aliás, há uma relação de identidade entre eles, há uma solidariedade entre eles. Mas nas anônimas, isso não acontece. Por final, uma sociedade por ações existe também no formato comandita por ações. Uma outra sociedade mista com sócio comanditado, comandante de responsabilidade ilimitada, e aliás, dirigiremos a eles o nome diretor, comanditado, e o outro, o comanditário. Muito bem, falamos nas sociedades personificadas, identificamos para vocês os seus tipos, falamos na responsabilidade, e a prova da OAB adora essa matéria. Aí então, o que vocês devem fazer é procurar os nossos programas, assistir o Prova Final, que é um programa fantástico, e lembrem-se que nós sempre tratamos as espécies societárias em si. Já existem diversos programas, inclusive, que no final das contas vocês podem se utilizar por diversos meios de comunicação, o principal deles. Todos os dias assistam a Prova Final aqui na TV Justiça. Espero aí para o próximo bloco e vamos verificar quais são as dúvidas, as perguntas dos nossos telespectadores. Até já. Em nosso bloco Pergunte ao Professor, então vamos responder aí a todas as dúvidas que são trabalhadas em vista do tema do dia, claro, enviadas por nossos telespectadores. Você também pode enviar a sua. Pode enviar um e-mail para provafinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com. Envie lá o seu e-mail, a sua dúvida será então tirada assim que recebermos a mensagem. Vale a pena lembrar, vale a pena falar aqui para vocês o seguinte: sempre vamos trabalhar no tema do dia, perguntas relacionadas
aquilo que trazemos aqui, com as sociedades personificadas hoje, a responsabilidade dos sócios, principalmente para que possamos nos envolver no próximo bloco, em que trabalharemos duas questões de exame de ordem, que claramente é um formato maravilhoso de estudo e que deve ser, claro, colocado em seu plano, em seu modo, em seu projeto de estudo para o exame de ordem. Vamos lá, usando bem então aquilo que é esse recurso, e vamos para a primeira pergunta, para o Pergunte ao Professor. Vamos lá, pergunte ao professor. Professor, a sociedade simples pode ser uma limitada? Então, o que se busca é saber se as sociedades, aquelas de forma simples, as sociedades de intelectuais, as sociedades formadas por pessoas que então se envolvem em atividades de formação superior, como a engenharia, como a medicina, como os dentistas. São atividades intelectuais científicas, mas não somente. Existem também as literárias, são os escritores, existem também as artísticas, os dançarinos, os cantores, os atores de um modo geral. É claro que essas pessoas elas também podem criar uma sociedade de pessoas, de capital, se esforçando comumente para conseguir lucros, para conseguir resultados lucrativos socialmente. Ótimo. É possível que uma sociedade simples seja uma limitada? A princípio, o que nós olhamos é que a sociedade simples é um gênero formado por intelectuais. Contrário, então, àquilo que são as sociedades empresárias, que se organizam, tendo em vista lá o fato da busca do lucro por organização e habitualidade, todos os dias na produção, circulação de bens e de serviços. Está aí a grande diferença. Tanto as sociedades empresárias, de produção e circulação de bens e serviços, de modo organizado e profissional, podem escolher um dos três tipos societários. Nome coletivo, comanditas simples e limitadas, claro. Assim como também as sociedades simples podem. As sociedades simples podem escolher nome coletivo, comandita simples e podem escolher também as limitadas. Aliás, há dispositivo no Código Civil nesse sentido. Lembrando lá que as sociedades se posicionam no Código Civil sempre a partir do artigo 981, que oferece já o conceito de sociedades. Então, oferece o conceito de sociedades e já vai falando dos seus tipos. Um pouco antes é que há a classificação em empresárias e simples. Então, empresárias, produção, comércio, principalmente, bens e serviços. Olhando para os intelectuais, aí nós já estamos falando naquelas atividades conversadas. Isso também está no 966 e no parágrafo único. Já vai escolher uma sociedade, a grande diferença de uma sociedade e outra é o formato de sua responsabilidade. Como conversamos, nome coletivo, comandita e limitadas. Agora, será que uma sociedade simples poderia escolher a forma de sociedades por ações? Isso não é possível. E tendo em vista o fato de que as sociedades que se dividem por ações, elas sempre serão empresárias. Então, se isso é uma tratativa da lei num formato de impor que sejam sempre empresárias, não é possível, é claro, falar naquilo que é a intelectualidade por grande empreendimento econômico, por grande organização. Esses tipos aí, sociedades por ações, pertencem exclusivamente à empresarialidade. Assim como as cooperativas são tratadas no artigo 982 e o seu parágrafo único, como sociedades meramente, simplesmente, exclusivamente simples, tá? Então lembra a regra? Sociedades simples de um lado, empresárias de outro. Elas podem escolher qualquer um dos tipos, nome coletivo, comandita e limitadas. Sociedades por ações sempre serão empresárias. Sociedades simples sempre serão, portanto, aliás, cooperativas sempre serão sociedades simples. Tá? Essa regra ajuda bastante, inclusive ajuda a fazer prova, tá bom? E está respondida lá a sua dúvida, que era no sentido de saber se uma sociedade simples poderia existir na forma limitada. Ótimo lá, espero ter conseguido aí oferecer a resposta que tenha esclarecido essa sua dúvida, sua pergunta aí nos enviada. Bom, vamos lá, vamos agora para a nossa próxima pergunta no nosso bloco Pergunte ao Professor. Professor, cabe desconsideração da personalidade jurídica na sociedade em nome coletivo? Agora buscamos saber a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Fechei o bloco aqui para vocês falando o seguinte, que a personalidade jurídica existe para dar autonomia
para a sociedade. Ela registra, então, a sua atividade por intermédio do ato constitutivo, nesse caso é um contrato, e aí, registrada, mais do que regular, agora se trata de uma pessoa. Uma pessoa jurídica. Possui, portanto, personalidade jurídica própria. Agora vejam, embora autônomas, é importante lembrar, a responsabilidade muda de acordo com o tipo societário escolhido. Escolheu o nome coletivo, vai avançar nos bens pessoais. Escolheu comandita, pelo menos um sócio, o comanditado, o comandante, uma pessoa natural, que claramente responde de forma ilimitada pelo fato de possuir o poder de administrar, o poder de colocar a comandita em suas mãos, já que se trata de uma sociedade mista, e o outro comanditário responde na forma limitada. Desconsiderar a personalidade jurídica significa avançar no patrimônio pessoal dos sócios, ou seja, a necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica é avançar no patrimônio pessoal dos sócios, já que há alguma fraude que está, inclusive, provavelmente, colocando todo o patrimônio na sociedade em nome próprio. Então, em vista da desconsideração da personalidade jurídica, se tratar no avançar no patrimônio pessoal dos sócios, não me parece servir o Instituto da Desconsideração para avançar no patrimônio de uma sociedade em nome coletivo. Por quê? Porque a sociedade em nome coletivo já possui como regra o fato de que, esgotado o patrimônio da sociedade, avançarão mesmo todos aqueles que eventualmente ajuizarem a ação, tendo em vista lá um ato do juiz no patrimônio pessoal dos sócios. Então, em caso de nome coletivo, não poderemos falar em desconsideração da personalidade jurídica, aquela que encontra a base no artigo 50 do Código Civil. Muito bem, então imagino que essa dúvida também tenha sido dirimida para dizer que a desconsideração deve atender principalmente aquilo que são os objetivos de afastar a fraude, e para isso temos que cuidar de afastar a fraude, principalmente quando há abuso da personalidade jurídica, das limitadas, sejam aquelas que levam o próprio nome, sociedade de pessoas, né, limitadas, ou aquelas outras, as sociedades por ações. Muito pouco se aplica em relação às demais sociedades. Ótimo lá, trabalhada essa resposta, e vamos para a próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professor, na comandita simples, os sócios podem ser pessoas jurídicas? E aí, será que nas comanditas simples, sócios podem ser pessoas jurídicas? Bom, aí nós temos que lembrar que nas comanditas simples existem duas espécies de sócios, duas categorias de sócios. O primeiro deles é o sócio comanditado. Lembra o comandante, comanditado, responsabilidade ilimitada, tem um I na frente e, portanto, primeiro responde à sociedade, depois responde ao patrimônio pessoal dos sócios. Esse aí, o comanditado, sempre será uma pessoa natural. O Código Civil fala em pessoa física, inclusive. Nós sabemos que pessoa física guarda um sinônimo de pessoa natural. Porém, vamos lembrar que as pessoas jurídicas, elas não são meras ficções, mas também existem na sua moda, na sua forma, no seu modo também físico. Então, eu não gosto do termo, eu prefiro pessoa natural. Então, sempre temos uma pessoa natural no que tange aquele que é o sócio comanditado. A figura do sócio comanditado é uma pessoa natural, que vai responder, inclusive, com o seu patrimônio pessoal, demonstrando isso quando cria a pessoa jurídica e forma o seu nome empresarial. Por quê? Pelo menos uma parte do seu nome pessoa natural deve figurar na formação do nome empresarial. Meu grande amigo, meu grande irmão Alexandre Jaluca gravou um programa Prova Final sobre nome empresarial. E lá vocês têm a maior condição de conceber como funciona isso. Então, a pessoa natural é o comanditado. Já em relação ao comanditário, não há nenhuma espécie de impedimento legal. Inclusive, o contrato de sociedade deve especificar quais são os comanditados, quais são os comanditários, até porque, se o sócio comanditário se posiciona na pessoa de comanditado, ele passa a se responsabilizar como se comanditado fosse.
Alguma doutrina vai dizer até que é possível falar em afastamento da pessoa jurídica do comanditário, tendo em vista essa questão de natureza lógica. Mas me parece que não há nenhuma espécie de impedimento legal ao comanditário ser uma pessoa jurídica. Poucas polêmicas existem no que tange à jurisprudência, pois as comanditas simples não existem no nosso cotidiano, não existem na prática. Então, isso acaba, é claro, atrapalhando o seu desenvolvimento doutrinário e, vamos dizer, por que não, inclusive, jurisprudencial. Então, lembrem lá, vocês vão fazer a prova da OAB, uma prova extremamente legalista. Não há um impedimento para o comanditário. É exatamente assim que vocês devem raciocinar no momento que vão enfrentar a prova relacionada àquilo que é o tema comandita simples. Sem impedimento legal, portanto, imagino lá que a dúvida tenha sido respondida, inclusive para dizer, sócio comanditado é necessariamente pessoa natural. Isso sim é trazido pelo legislador no Código Civil, naquilo que tange as comanditas, a partir do artigo 1045 do Código Civil. Vamos lá? Então, mais um questionamento enviado por nosso telespectador no Pergunte ao Professor. Professor, seria errado dizer que a responsabilidade é limitada pela subscrição? Essa pergunta é ótima. Pergunta que se faz, é errado dizer que a responsabilidade tem em vista a subscrição? Ela é limitada pela subscrição? É errado. Vou dizer por quê. Duas palavrinhas para vocês sempre terem em mente. Subscrição. Vamos lembrar de subscrição assim. Sub. Vamos lembrar abaixo? E quando a gente olhar para a inscrição, vamos pensar em alguma coisa relacionada à escrita. Tá? Subscrição. Vamos pensar nisso. Abaixo, escrever. Quando nós escrevemos abaixo? Nós escrevemos abaixo num contrato. Lá no contrato de sociedade, quando ele termina, quando abaixo está lá posicionado, portanto, um tracejado, para que os sócios possam assinar depois as suas testemunhas e aí por diante. Então, quando assina um contrato, não se está necessariamente pagando a parte da sociedade, se está subscrevendo. E subscrição, portanto, tem que ter aí para vocês o sinônimo de comprometimento, de compromisso. Não basta se comprometer para ganhar o benefício da responsabilidade limitada, pois, do contrário, haverá possibilidade, sim, de avançar no patrimônio pessoal dos sócios. Imagine que um sócio prometeu 200 mil e o outro prometeu mais 200. Um dos sócios não pagou, o sócio B deixou de pagar os seus 200. Pode avançar no patrimônio pessoal desse sócio para buscar esses 200 mil prometidos? É claro que pode. Então, a responsabilidade é um benefício. A responsabilidade limitada é um benefício, que apenas será concedido se claramente estiver lá em dia com aquilo que é o cumprimento de sua obrigação, aquele sócio que deveria não apenas subscrever, se comprometer, mas integralizar. Portanto, subscrição, cumprimento de um compromisso. Aliás, compromisso que deve ser cumprido. Subscrição, compromisso. Integralização, pagamento. Legal? Vamos lá? Espero ter respondido a tua dúvida. Vamos para a próxima. Pergunte ao professor. Professor, existe algum documento que comprove a propriedade das cotas? Se busca saber sobre as cotas de determinadas sociedades. Será que existe alguma espécie de documento, existe algum documento que comprova que as cotas estão lá na propriedade de um determinado sócio? Bom, vamos lembrar o seguinte, tá, gente? Cota, de um modo geral, é uma fração do capital social. É uma maneira de melhor organizar o capital da sociedade. Então, podemos imaginar o seguinte, um capital social de 200 mil reais. O capital social é o valor que os sócios colocaram à disposição da sociedade, que possui autonomia de seu patrimônio para contrair obrigações e aí por diante. Um direito também da sociedade. Legal. Então, imagine lá que as cotas tenham sido fracionadas, esse capital tenha sido fracionado em cotas. Então, 200 mil reais, cada cota vale R$1. Então, 200 mil reais, cada cota vale R$1, 200 mil cotas. 200 mil reais, 200 mil cotas. 200 mil cotas. Muito cuidado com isso, e inclusive por quê? Porque dividir a sociedade em cotas significa fracionar
o capital social, dividir a sociedade no aspecto econômico, significa fracionar o capital social para facilitar principalmente a contabilidade, a partilha dos resultados, amanhã a transferência de uma parte de sua participação social. Mas a cota ou as cotas, elas não existem como bens móveis que inclusive devem a eles ser colocados títulos que possam garantir uma propriedade. As ações possuem certificado e, portanto, documentos que podem comprovar a sua existência e, mais do que isso, a propriedade para um determinado sócio acionista. As cotas não. Tá? Então, não há que falar em documentação que possa ser comprobatória da propriedade eventual de uma determinada ou de algumas das cotas de um determinado sócio. Muito bem. Então, conversamos aí sobre 5 dúvidas, 5 perguntas enviadas aos nossos telespectadores. Aliás, enviamos as respostas e as dúvidas chegaram até nós. Enviar as dúvidas não resolveria muita coisa. Agradeço bastante aí a presença de todos vocês. Então, neste nosso bloco, as dúvidas imagino que enviadas e depois logo após respondidas, então devem ter aí esclarecido uma série de outras e de outros telespectadores que estejam aí nos assistindo. Vamos agora para o bloco mais esperado, o X da questão. Vamos tratar 2 questões do exame de ordem com bastante recorribilidade. Te aguardo. E agora o tão esperado X da questão. Esse bloco é fantástico. Trabalharemos agora 2 perguntas do exame de ordem. Então vamos lá, eu sempre digo o seguinte, gente, não vou parar de falar tão cedo. Começou a prova, use espaço, faz uns 10 minutos de marcação. Sempre digo isso porque é importante, verifica aquelas questões que você responde conscientemente e logo de cara faz uma estatística. A alternativa que você usou menos, guarda. Guarda a letra, porque você usa no final para dar aquele chutezinho ou outro numa questão que talvez não dê tempo ou que você não saiba, a gente não precisa saber todas. Lembre-se lá que vocês vão precisar de 50% de acertos. Pode passar um pouco mais. Se vai fazer LFG, com certeza vai acertar muito mais. Mas não precisamos acertar todas. Em alguns casos, em algumas hipóteses, é possível que uma questão ou outra passe. Bom, lembre o seguinte, que logo após isso, o que vocês devem saber também é que a prova tem um tempo para ser confeccionada. E isso faz com que seja importante estabelecer uma regra, colocando questões muito complexas, de leitura mais demorada, ou então aquelas que buscam as afirmativas, as assertivas, incorretas, para o final. Por que isso? A questão é óbvia, tranquila. Você leva mais tempo para respondê-las. Então, se eventualmente acontecer de não administrar muito bem o tempo de prova, se você colocar aquelas que você responde com maior rapidez para o começo, vai responder o maior número de questões, um critério lógico. Então, aqui nós vamos enfrentar de pronto a busca de uma assertiva, de uma afirmativa incorreta. Tome bastante cuidado, porque aí nós temos um envolvimento distinto da atividade cerebral. Imagine que se você coloca lá 6, 7, 8 questões, todas lá afirmando, todas lá posicionando as corretas, aparece uma dessa na prova. Se o cérebro não fizer aquela virada de chave, é bem possível que você embarque e acabe colocando, acabe posicionando uma outra resposta, uma resposta que não seja aquela que o examinador deseja. Você vai posicionar a correta, mas o examinador quer a incorreta. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar a trabalhar isso. Lembrem-se lá que fazer simulados de prova é sempre maravilhoso, é sempre muito bom, ajuda muito, é um ótimo método de estudo. Primeira questão. Assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Nas sociedades em nome coletivo, os sócios podem ser pessoas naturais, somente podem ser pessoas naturais, é verdade. Nas sociedades em nome coletivo, somente existirão sócios e administradores, pessoas naturais. Então, essa é uma assertiva correta, mas não é isso que o examinador está esperando de você. O examinador quer que você encontre a incorreta. Então, a alternativa A está eliminada. Na comandita e também no nome coletivo, nós temos a seguinte regra. Os sócios que se responsabilizam ilimitadamente, que se responsabilizam com o patrimônio pessoal, eles são pessoas naturais. Então, no nome coletivo, ilimitada, todos. Na comandita simples ou comanditado, tá bom? Legal. Vamos para B?
Alternativa B. As sociedades em comandita simples são consideradas sociedades de pessoas. Poxa, a gente conversou disso. Nome coletivo, comandita simples, limitadas, são sociedades de pessoas, são tipos de sociedades de pessoas aplicadas tanto às empresárias quanto às simples, que são aquelas sociedades de intelectuais. Então, a alternativa B está corretinha, está certinha, a gente não quer isso. O examinador não quer isso de vocês. Elimina B. Vamos para C. As antigas, olha a prova buscando aqui coisa histórica, as antigas sociedades civis são as atuais sociedades simples. Essa assertiva está incorreta. Antigamente, era o seguinte, existiam as sociedades comerciais, produção, comércio, bancos, seguros e as atividades de sociedades civis, os serviços. Hoje, produção, comércio e serviços estão juntos nas sociedades empresárias. E as sociedades simples servem à intelectualidade. Então, aqui na alternativa C, é importante lembrar que as sociedades civis elas não são idênticas às sociedades simples. As sociedades simples são sociedades de intelectuais. As civis comportavam, sim, os intelectuais, porém comportavam também as prestações de serviços e outras hipóteses. A alternativa C está errada. Requer, inclusive, um pouquinho de conhecimento histórico. Então, a alternativa C vale a pena marcar como a alternativa que o examinador deseja, tá? Então, essa é a alternativa C, é a alternativa correta. Tudo bem? Ótimo lá. D de dado. As sociedades limitadas podem ser de pessoas ou de capital, simples ou empresárias. Sobre isso nós conversamos e vale dizer. Lembra que sociedades limitadas, nós temos duas hipóteses de, inclusive, colocar essa resposta aqui como uma das corretas. Por quê? Porque se chega, queira ou não, é fácil dizer que as sociedades por ações também são limitadas. Mas não parece ser isso aqui que o examinador está colocando. O que parece aqui é o seguinte, quer dizer assim, as sociedades limitadas, aquelas mesmo que estão no artigo 1052, de pessoas, elas podem ter a forma de sociedade por ações? Elas podem sim. Por quê? A sua regra de aplicação subsidiária são as sociedades simples, mas os sócios têm o direito de eleger no contrato de sociedade limitada a supletividade das sociedades por ações. Então, é possível que essas sociedades sejam tanto de pessoas quanto sejam de capital. Assim como, é claro, as sociedades simples podem escolher a forma limitada. Teve até uma pergunta enviada por um de nossos telespectadores e, logicamente, empresárias. Então, temos a A, B e a D como as corretas, mas o que se deseja aqui é a incorreta, que aí você vai marcar a alternativa C de casa. Tudo bem? Vamos para 2? Vamos lá. Questão número 2. A questão aí que caiu na CESP já, né? Com relação às regras que disciplinam a situação do sócio cotista da sociedade limitada, assinale a correta. Então, aqui o que se deseja saber é algo sobre a limitada. Sócio cotista possui cotas, portanto, sociedade limitada, aquela de pessoas, que pode ser fracionada, que pode ser dividida para uma maior facilidade da contabilidade em cotas. Letra A, alternativa A. As cotas representam a necessária divisão do capital social em partes iguais. Bom, já temos uma imprecisão aqui. As cotas podem ser iguais ou desiguais. É verdade que isso não é inteligente. Um sócio tem uma cota de R$1.000 e o outro sócio tem uma cota de R$3.000. Mas isso é possível. Sendo as deliberações consideradas, voltando lá à questão, sendo as deliberações consideradas de acordo com o número de cotas de cada sócio. Não. Deliberar significa fazer com que todos os sócios estejam reunidos para decidir algo. E aí, algumas decisões desse tipo de sociedade têm base no número de sócios, têm base nas pessoas dos sócios, não naquilo que são as cotas. Outras decisões têm base no capital social geral, não necessariamente nas cotas. Então, por isso só, por uma alternativa ou por outra, por uma busca ou por outra, a gente elimina a alternativa A, tá? Tem muitas imprecisões aqui. Vamos para B. B de bola. As cotas podem ser integralizadas pelos sócios por valores representados em dinheiro, bens ou prestação de serviços, respondendo solidariamente todos os sócios, pela exata estimação dessas contribuições. Aqui é o seguinte, vale uma sacada interessante. O examinador ele comete aqui uma imprecisão.
Por quê? Lembrem-se que as limitadas elas podem existir tanto na forma de empresárias quanto na forma de simples. Mas, em regra, o tipo societário limitadas, elas são utilizadas, esse tipo ele é utilizado para as empresárias. Então, aqui o examinador até cometeu uma imprecisão, porque as cotas podem ser integralizadas pelos sócios, por valores representados em dinheiro, bens ou prestação de serviços. Aí eu tenho que falar uma coisa. Para as empresárias, só pode em bens e dinheiro. Para as simples, em prestação de serviços também. Bom, então nem sempre, queira ou não, essa alternativa a gente elimina, tá bom? Mas seria interessante que o examinador pensasse a respeito dessa alternativa aqui, da alternativa B, que nessa prova não foi cancelada, tá? Então a gente tem que ter a sacada de saber exatamente qual é aquela que o examinador pretende. Tá? Então aqui dá para perceber assim, como as limitadas elas existem em regra para as empresárias, a gente elimina a alternativa B também. É essa que o examinador pretende que eliminemos. Vamos lá? Para a C. As cotas são bens de livre disposição do sócio, que poderá, bom, de cara eu digo o seguinte, não são de livre disposição do sócio, mas vamos lá. Que poderá vendê-las a outro sócio ou a terceiro, independentemente da anuência dos demais. Então vamos lá, vem comigo. Seguinte, não tem essa hipótese não. Poxa, a sociedade é de pessoas, há uma relação de identidade entre os sócios. Vai entrar um sujeito estranho, um terceiro para a sociedade, eu não vou pedir a anuência? Não vou querer saber se os outros sócios concordam? Não. Para transferir para os sócios que já estão na sociedade, tudo bem. Por quê? Porque eles já têm relação de identidade, já se aceitaram. Agora, para colocar estranho, para colocar terceiro na sociedade, tem necessidade sim de deliberar, tem necessidade de perceber, de buscar a anuência dos sócios. Ainda que isso seja feito por intermédio, se buscar saber a respeito de 3/4 do capital social, que é exatamente essa regra que o Código Civil apresenta. Bom, a gente eliminou 3 aqui, né? A, B e a C. Só pode ser a D. A correta é a D. Vamos lá. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem pela integralização do capital social. Verdadeiro. A responsabilidade dos sócios é restrita, sim, ao valor de suas cotas. Ele dividiu a sociedade em cotas e aí aquilo que ele pagou e que dividido está em cotas é aquilo que o responsabiliza. Valendo dizer que isso se dá pela integralização, mas os sócios respondem solidariamente uns pelos outros. Vamos voltar aí no finalzinho da alternativa D. Então vejam lá, mas todos respondem pela integralização do capital. Lembram que durante, inclusive, o tema do dia, conversei com vocês e disse, 2 sócios, se um é caloteiro e deixa de pagar, o outro tem que se responsabilizar por ele. O benefício da responsabilidade limitada só vem depois da integralização. A responsabilidade entre si dos sócios é sempre solidária. Agradeço bastante poder fazer parte mais uma vez do seu projeto de estudo, do seu projeto de vida. Lembrem-se, não existem desistentes, não existem fracassados, existem vitoriosos olhando para esse programa. Primeiro porque os fracassados de fato não existem. O que existem são desistentes. Se você está olhando agora para o programa, se você está agora me assistindo, não desistiu, está aí firme no seu propósito, com bastante fé, com bastante firmeza, lembre-se lá, com muita energia, porque energia boa atrai também muitas coisas boas para as nossas vidas e com certeza no momento certo atrairá a sua aprovação. Por que não nesse próximo exame? Valeu, até mais, gente.